Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Prezado ouvinte, aqui nos encontramos mais uma vez através das ondas amorosas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, levando aqui ao ar o programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. E eu me chamo Carlos Henrique Parente, que aqui semanalmente estou passeando pelas páginas desta obra em que Kardec ele desenvolveu temas e textos assim incríveis que têm nos ajudado muito a compreender a dinâmica do pensamento kardeciano, né, a respeito da construção e desenvolvimento e aprimoramento da doutrina espírita enquanto ele esteve encarnado. Esse livro ele foi publicado após a morte de Kardec, 21 anos depois, como sempre tenho dito, mas o conteúdo ele pertence ao codificador. Então, ele desenvolve alguns temas que ele já havia trabalhado, em toda a codificação, nas obras chamadas básicas e também nas revistas espíritas, mas ele desenvolve aqui o tema de maneira muito interessante, e isso em toda a primeira parte do livro. A segunda parte da obra, que a gente vai chegar lá aos pouquinhos, sem tanta pressa, mas nós vamos chegar lá. Ali a gente encontra textos muito pessoais a respeito de muitos assuntos em que ele normalmente não publicaria, porque envolvia até um pouco da sua identidade, do papel que ele desempenharia, e é importante a gente entender, neste sentido, o cuidado dele em preservar isso. Não esconder, mas preservar para poder, no momento certo, ele falar algumas coisas, como a gente encontra em A Gênese, num trabalho incrível dele, onde há uma revelação ali da sua pessoa, que envolve inclusive vidas passadas. Mas não é o caso aqui, apenas aguçando a curiosidade do amigo ouvinte, que quiser buscar ali nos capítulos 17 de A Gênese, ali no item 37, já começando pelo item 35, onde ele vai ali falar sobre a questão do Consolador e a relação dele com o Espírito da Verdade, que é o nosso querido amado Mestre Jesus, para quem não tem dúvidas disso aí. Então é uma relação muito pessoal, que era o guia dele, pessoal. Isso a gente vai ver mais tarde aqui em Obras Póstumas também, um pouquinho disso aí, adiantando um pouquinho essas matérias. Então Kardec era uma pessoa extremamente cuidadosa em relação a isso, ele era muito discreto, mas falava o que tinha que falar. Não era um espírito medroso, Então não dá para a gente imaginar Kardec fazendo o que ele fez e tendo medo, receio. Nada disso, não combina com a personalidade dele. Se alguém pensa isso, eu acho que essa pessoa deve repensar. Estou sendo redundante aqui, mas com essa intenção mesmo, de observar melhor a maneira como ele conduziu a construção da doutrina, através dos seus escritos, através da personalidade dele apresentada no mundo, enquanto ele foi o Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E a gente vai encontrar alguém que tinha uma têmpera, assim, extremamente calorosa, gentil, corajosa e muitos outros adjetivos aí que poderíamos utilizar aqui em relação à figura de Kardec. Então, o livro é Obras Póstumas, nós estamos estudando aqui a teoria do belo, e Kardec utiliza, em toda essa primeira parte que ainda estamos lendo, os escritos de um livro, As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade, de Charles Richard. Então,
vamos dar continuidade aqui ao que iniciamos já alguns programas. Como eu tenho dito, é um texto longo, não dá para a gente acabar assim em um ou dois programas, mas ele não é extremamente repetitivo. Não é comum Kardec ser repetitivo, né, ou, né, tendo o que a gente chama também de prolixidade, né? E no caso aqui, aplicado da maneira como estamos falando, a ser cansativo e repetitivo. Mas o termo também pode ser usado em sentido positivo, quando algo realmente é muito bom e há uma repetição positiva daquilo que está acontecendo. Então esse é o caso de Kardec, que é um estado positivo e que tem trazido para nós boas reflexões a respeito dessa teoria do belo, e como um processo de transformação também, onde há um aprimoramento em todos os sentidos, e não só numa questão da alma, né, no seu amadurecimento, mas também na influência disso na parte externa. E Kardec, através desse texto do Charles Richard, ele faz essas comparações, né? Então, um homem do passado que tinha, ou pelo menos que chega até nós, um texto fazendo uma menção à sua beleza, e fala um homem no sentido geral, não só homem no sentido masculino, mas homem como ser humano, homem ou mulher, que nos escritos é dito que era a pessoa mais linda do mundo, a mulher mais linda do mundo, por exemplo, como eu citei das outras vezes, né, Helena de Troia na história, mas que certamente as pessoas da atualidade, elas têm uma aparência mesmo notoriamente mais bela do que no passado já viu. Muitas vezes a gente repara isso, né, nas próprias famílias da atualidade, onde a gente percebe na filiação uma mudança, um toque de beleza, que às vezes os seus pais, mesmo sendo belos, os filhos são mais belos ainda. Então há sempre uma mudança nesses aspectos estéticos que corresponde às transformações que têm acontecido na alma humana e também na condição corporal do planeta. Então a gente percebe uma evolução, e é mais ou menos por aí que Kardec quer e consegue trabalhar essa questão. Então vamos aqui dar continuidade, né, do texto de onde nós paramos aqui a respeito da teoria do belo. Vamos voltar só um parágrafozinho para poder a gente não ficar muito perdido. Eu sempre faço isso, né? Não sei o que pensarão a respeito disso as elegantes dos nossos dias, cujo colo é tabuleta de diamantes. Quanto a mim, confessa-o, não me posso furtar a uma profunda comoção, pensando neste primeiro esforço do homem, mal diferenciado ainda do bruto, para agradar a sua companheira, pobre e nua como ele, no seio de uma natureza inóspita sobre a qual um dia a sua raça devia reinar. Falando aqui, fazendo uma menção, né, ao passado histórico, né, da figura de Adão e Eva, etc. Ó remotíssimos avós, se com essas faces rudimentares já sentis o fogo do amor, como duvidarmos da vossa paternidade em frente do sinal divino da espécie? E aí começa aqui, né, nossa jornada de hoje. Não resta, portanto, dúvida de que esses disformes seres humanos foram nossos pais, pois deixaram-nos traços da sua inteligência e do seu amor, atributos essenciais que nos distinguem da besta. Podemos, examinando-os atentamente, lavados do pó dos séculos, medir como um compasso o progresso físico realizado pelas nossas espécies desde a sua aparição na Terra. Ora, esse progresso, que ainda há pouco podia ser contestado pelo espírito de sistema e pelos preconceitos de educação, adquire agora tal evidência que forçoso é reconhecê-lo e proclamá-lo. Alguns milhares de anos podiam ainda deixar dúvidas que centenas de séculos dissipam irrevogavelmente.
Como ainda podemos ser infantis em todas as coisas? Pergunta o escritor. Ignoramos o nosso posto e o caminho na imensidade do universo e ousamos negar progressos que, por falta de tempo, não puderam ainda ser suficientemente demonstrados. Crianças que somos, tenhamos um pouco de paciência e os séculos, aproximando-nos do nosso fim, nos descobrirão esplendores que escapam por distanciados a nossos olhos apenas descerrados. Proclamemos, porém, desde hoje, que a ciência nolo permite já, o fato capital e consolador do progresso, lento, mas seguro, de nosso tipo físico para este ideal entrevisto pelos grandes artistas através das inspirações que o céu lhes envia para nos revelar os segredos. Esse ideal não é um produto enganador da imaginação, um sonho fugitivo destinado a dar, de tempos em tempos, descanso às nossas misérias. É um objetivo assinado por Deus ao nosso aperfeiçoamento. Objetivo sem limites, sem fim, porque todos os casos, só o infinito pode satisfazer-nos o espírito e oferecer-lhe uma carreira digna de si. Resulta dessas judiciosas observações que a forma dos corpos tem se modificado em determinado sentido e segundo uma lei, à medida que o ser moral se há desenvolvido, que a forma exterior está em constante relação com o instinto e os apetites do ser moral, que quanto mais os seus instintos se aproximam da animalidade, tanto mais aquela forma se lhe aproxima igualmente. Enfim, que à medida que os instintos materiais se estiolam e dão lugar aos sentimentos morais, o invólucro exterior que não tem mais de satisfazer a necessidades grosseiras reveste formas cada vez mais leves, delicadas, em harmonia com a elevação e delicadeza dos pensamentos. A perfeição da forma é, assim, a consequência da perfeição do espírito, podendo-se concluir que o ideal da forma deve ser a que reveste o espírito no estado de pureza, a que imaginam os poetas e os verdadeiros artistas, porque penetram pelo pensamento nos mundos superiores. E que incrível, né? Um texto eu li bastante, e antes de dar continuidade, inclusive numa nota aqui que o revisor, né, fez, que é o Herculano Pires, a gente viajar um pouco, né, através dos nossos pensamentos. Eu lembrava muito, enquanto lia, quando a gente pensa no homem lá nos seus primórdios, né, o homem primitivo, o homem que se diferencia do macaco, mas que lhe é muito semelhante. O que a ciência tem trazido para nós até a atualidade, o que a gente percebe em termos de imagem, né? Não é um sentido imagético, mas realmente uma imagem pautada nas informações que a ciência nos traz. Então a gente vai ver um homem primitivo, um homem mais peludo. Outro dia eu comentei sobre isso um pouco, e queria retomar isso aí, só um pouquinho mais. Então a gente pensa neste homem que lá nesse passado bem longínquo, de milhares e milhares e milhares de séculos atrás, ele tinha essa forma, essa aparência, que foi pouco a pouco se aperfeiçoando, foi sendo aprimorado pela vida, né, uma forma diferente do homem
aparecer. Kardec, voltando aqui até uma menção a uma outra obra de Kardec, que eu citei ainda há pouco, a Gênese, lá existe um comentário de Allan Kardec a respeito da teoria do aparecimento do homem na Terra. Kardec coloca como uma hipótese lógica. Ele não coloca como um fato científico, porque isso a gente ainda não alcançou esse momento. Mas como uma hipótese lógica, ele traz uma informação muito curiosa, né, que vale a pena a gente ir lá buscar. Eu não lembro agora o capítulo que está, me perdoem, e não vou ter como aqui buscar essa referência, mas não é difícil a gente encontrar lá na Gênese a referência desse texto, em que Kardec apresenta, né, uma espécie de união de um espírito de um ser humano, claro que num estado superior, num corpo de um ser aqui da Terra, de um macaco especificamente. Quando o espírito humano, que é diferente do espírito do macaco, porque está muito mais desenvolvido, ele passa a ocupar o corpo que seria para um macaco, ele vai influenciar na formação desse corpo, vai fazer uma mudança desse corpo, que vai permitir que o espírito do ser humano, do homem, ele tenha comportamentos diferentes do comportamento do macaco, mas ainda muito próximo. Mas à medida que esse corpo vai se modificando, ele vai mudando e vai moldando-se de acordo com o que o espírito humano lhe favorece. Então, isso talvez caia aqui como uma luva, eu diria, por conta da maneira e talvez da assertiva de Kardec em relação a pensar num tema como esse e trabalhar, né, essa questão de uma forma diferente aqui, de como ele colocou na Gênese. Então é muito curioso isso aí. Acho que deu para o querido amigo ouvinte entender o que a gente quis dizer, trazendo essa informação que consta lá na Gênese. Então, não é difícil a gente perceber que à medida que a alma humana vai evoluindo, que é o que ele marca muito nesse texto aqui, o Charles Richard, mas que em tese é também o pensamento de Kardec, porque ele pensa exatamente assim, por isso que ele trouxe esse texto, não sendo propriamente dele, que há um aprimoramento da alma que vai refletir-se no corpo. Agora, eu traria também uma outra questão que muitas pessoas podem levantar, sobre que a gente não tenha isso de forma plena em toda a humanidade, porque ainda há muita feiura e pessoas que são extremamente belas na alma, mas que não têm às vezes um corpo físico bonito. Pode surgir na nossa cabeça, claro, questões como essa. Só que na vida, e a gente aprende com a doutrina espírita, querido amigo ouvinte, que existem provas e existem expiações a passar. Então, assim como a gente nasce às vezes pobre, nasce às vezes rico, ambas as circunstâncias são provas. Existem também provas em nascer com mais beleza, com menos beleza, provas em que também a gente vai percebendo e alcançando a beleza do outro, não através de traços assim tão claros e objetivos, mas a gente também vai percebendo uma beleza que ela não está explícita, mas existe. Ela é apenas diferente. E aí existe a questão das raças, né, que são distintas, e uma coisa espetacular que eu também já comentei em outro programa, que é a mistura de tudo isso. No ser humano, quando há uma mistura das raças, há um crescimento, há um aumento qualitativo e, naturalmente, a beleza se aproxima disso tudo. Uma beleza trazida de um grupo e de outro grupo. E isso vai acontecendo à medida e a humanidade vai se aproximando cada vez mais um do outro, e a gente vai entendendo que somos verdadeiramente filhos de Deus. Mas vamos ler aqui a nota do Herculano Pires, que parece ser muito interessante, pode ser útil, até porque o nosso tempo já está ali se aproximando do fim. Diz Herculano: Kardec toca neste momento
ao comentar rapidamente o notável artigo de Charles Richard, O ponto central da estética espírita, a relação essencial da beleza com a perfectibilidade moral. Os teóricos da estética contemporânea, orientados pelo superficialismo materialista, chegam a formular um conceito estético inteiramente livre de qualquer implicação moral. Se esse conceito pode sustentar-se mal ou bem no plano teórico, através dos sofismas da lógica formal, já o mesmo não acontece quando apelamos à prática da investigação histórica. E é sempre bom lembrar, né, que a palavra sofisma é quando você pega uma mentira misturada com verdade, mas com segundas intenções. Você quer, na verdade, impor as suas ideias. Então, existiu no passado os sofistas que argumentavam, pareciam que eram conhecedores profundos de alguma coisa, mas, na verdade, não eram. Então, é nesse tom que o Herculano está falando em relação a esses tempos contemporâneos, onde as pessoas pensam que são mais do que realmente são. A beleza humana, continuando aqui, o Herculano Pires, servindo de objeto para essa investigação, revela um processo vital de relação estético-moral no desenvolvimento da espécie. O mesmo acontece em todo o plano biológico, tomando-se o conceito de perfectibilidade moral, que é o caminho para alcançar a perfeição, né? E aqui no caso moral, como expressão do processo de desenvolvimento do princípio inteligente. Moral, como aperfeiçoamento da essência, resulta em beleza como aperfeiçoamento da forma. Mesmo um esteta, ou um especialista em estética, né? Então, um esteta materialista, dotado de acuidade espiritual, como George Lukács, não é George Lucas do cinema atual, não, mas é um homem que viveu ali, nasceu no final do século XIX e viveu parte no século XX, né? É um filósofo. Então diz o Herculano aqui, dotado de acuidade espiritual, como George Lukács, reconhece essa relação. E aqui faz uma citação, né, de um livro dele, que é uma estética marxista de Georg Lukács, e aqui a editora da época, né, de 1968. Então, a gente vai percebendo o que a relação de percepção, segundo o pensamento do escritor Charles Richard e de Allan Kardec, levam a gente a perceber que, à medida que há uma evolução moral e no sentido do espírito que vai se aprimorando, isso vai dando beleza ao espírito, que vai influenciando a matéria, tornando-a cada vez mais bela. A gente não está falando aqui de uma evolução plena, de espíritos que chegam ao estado, né, luminoso, mas toda a evolução que acontece e a humanidade vem evoluindo, ela vai refletir também no corpo. Daí as afirmações já comentadas aqui, de que o homem da atualidade, ele é mais belo do que o homem do passado. Isso acho que está bem claro para o querido amigo ouvinte, realizar as suas reflexões. Todos nós somos livres para concordar ou para discordar, não tem problema nenhum, mas há sempre um crescimento quando existe nosso exercício de pensar a respeito de alguma coisa. Filosofia é isso, é o pensamento debruçado sobre si mesmo e, naturalmente, sobre as questões que chegam até nós, para a gente encontrar os caminhos que vão nos aproximar individualmente, porque é uma luta individual, elas vão nos aproximar daquilo que é superior. E o individual, um a um, somados, vão tornar-se a coletividade, que é o que todos nós somos. Então, espíritos, filhos de Deus, como ensinou Jesus, buscando a perfeição divina,
que é o que Jesus nos traçou. A gente sabe que Deus é o absoluto, nós não, mas nós vamos buscar ou ter Deus como nosso parâmetro. A nossa, nessa questão de busca dessa identidade. Então, hoje nós vamos ficando por aqui, agradecido mais uma vez aí a atenção e o carinho do nosso querido amigo ouvinte, desejando que possamos dar continuidade na próxima semana esse estudo, já para a parte final dele, para concluir e iniciar um novo que eu estou doido para começar, que fala sobre a música celeste. Então, muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Vamos dar sequência ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E vamos dar início às instruções dos Espíritos pelo tópico a caridade material e a caridade moral. É o item 9, que é uma mensagem da irmã Rosália, em Paris, 1860. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa mensagem. Volta e meia eu cito, onde eu, às vezes, nos trabalhos em que eu dirijo, palestras, eu gosto muito de citar essa mensagem aqui da irmã Rosália, a caridade material e a caridade moral. Ela diz o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes, mas não mais ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais verias nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Daí, ou dai, melhor dizendo, para que Deus um dia vos retribua o bem que vos houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em suportarem umas às outras as criaturas. É o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso.
Saber ser surdo quando uma palavra zombeteia se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebam pessoas que, muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo o pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou mendigo. Adeus, pensai no que sofrem e orai. Eu acho muito bonita essa mensagem dela, nos chama a atenção por alguns aspectos da prática da caridade. Ela reconhece que é importante a prática da caridade material, que nós pudemos ajudar, dizem, ricos, e nós somos ricos se compararmos com a maioria da população nossa. Pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sair do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos do limiar de um mundo mais ditoso. Então está enaltecendo e pedindo a nós que nos esforcemos para ajudar, nós ricos ajudarmos aqueles que eventualmente estão na pobreza, na dificuldade. Mas nos chama atenção, sim, para a verdadeira caridade, que diz aqui: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. Exatamente, você chamar atenção para a prática da caridade moral, que nada custa, mas é a que mais difícil de exercer-se. Porque ela não é assim, vamos dizer, tão óbvia, está tão à nossa frente. Uma pessoa necessitada está à nossa frente, a gente é chamado a atenção e pode auxiliar, numa boa. Ou a pessoa vem diretamente, eles nos pede, ou uma instituição também nos pede para auxiliar lá os necessitados. Ou no próprio centro alguém pede um auxílio, uma cesta básica, umas coisas. Para nós, é muito mais fácil para nós. Se nós não estivermos atentos, não prestamos atenção, eventualmente alguém acaba chamando a nossa atenção. E a gente, se está de boa vontade, vai e faz. Agora, a caridade moral ela é sutil. Porque ninguém nos chama atenção para praticar a caridade moral, que é, como ela diz aqui, nos suportarmos uns aos outros. Porque eu tenho que suportar as pessoas da mesma maneira que elas me suportam. Suportar nos dois sentidos. Apoiar e aturar. Que no outro evangelho que eu tenho, está outra palavra, não está suportar, está nos aturarmos uns aos outros. Neste evangelho aqui a tradução está suportar. E suportar tem duas acepções, né? Aturar e suportar no sentido de dar apoio, segurar e tal. Então, nos dois casos, nós temos que nos suportar uns aos outros. Essa é a caridade moral. Ou seja, aturar as coisas erradas que os outros fazem da mesma maneira que eu gostaria que aturassem as minhas coisas erradas. E isso é que nós precisamos entender. E ela diz que a gente não ficar ligando, não dar grande mérito para as pessoas que falam muito e são mais tolas que a gente. A gente reconhece que essa pessoa está falando bobagem aqui, mas eu não vou deixar rolar, não vou ficar aqui, vamos dizer assim, tentando debater, que não vai resolver a situação. Então eu vou me calar, fico quieto. Deixa o tempo, vai mostrar quem tem razão. Não vou. É a mesma coisa quando alguém vem discutir comigo o espiritismo. Eu vou explicando o que se trata. Quando a pessoa começa a falar coisas que realmente não tem nada a ver com o nosso pensamento espírita, eu não vou discutir, debater. Não, tá bom, irmão, bem,
continue com o seu pensamento, vida que segue, não vou, eu tenho que cuidar de mim, de eu melhorar. Não tenho assim a outorga de Deus para convencer ninguém. A pessoa tem que se convencer por si própria. Não precisa de Dom Antônio estar convencendo alguém para fazer isso ou aquilo. Então, vida que segue. Então ela fala aqui. Também a gente muitas vezes é recebido com um sorriso de desdém. Quando a gente fala alguma coisa, ou chega, se a pessoa faz uma cara de desdenhando de nós. E muitas vezes essas pessoas que supõem-se acima de nós. Tudo bem. Tem mais gente acima de mim que embaixo de mim, com certeza. Mas se eu reconheço que, seja no aspecto moral, aspecto intelectual, seja o que for, porventura eu posso ter uma certa ascendência, mas a pessoa me recebe com deboche ou desdém, vida que segue. Esse cara fala, nós temos, não ficar debatendo, tentar provar, não funciona. Você tem que aturar essas coisas da mesma maneira que eu gostaria que, se eu fizer isso, que eu seja aturado também. Que eu também faço essas coisas erradas. Então, ela está dizendo quando a gente recebe, mas a gente também faz isso. Então, se um aturar o outro, com certeza a coisa vai mudar de figura. Né? Então, o caso também do perdão, como diz Jesus, se nós perdoarmos, todo mundo perdoar o outro, vai diminuir a encrenca do mundo. Se todo mundo aturar o outro, a encrenca do mundo vai diminuir. Então, é muito importante. E ela fala isso a respeito da caridade, que ela diz aqui é a única que é real. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra, ou seja, não é porque eu me esforço por praticar a caridade moral que eu devo abster de praticar aquela a do dia a dia, a caridade material, que nós estamos cercados de pessoas com necessidade, instituições com necessidade, pessoas que estão abrigadas, né, seja crianças, seja idosos, seja pessoas com problemas mentais. Essas instituições vivem com muita dificuldade. Então, se nós pudermos ajudar, maravilha. Se pudermos contribuir com os donativos para alimentos e nos centros que fazem distribuição de quentinhas, de roupas, então vamos contribuir. Não podemos esquecer isso, mas não podemos achar que isso é o suficiente. Temos que pensar muito no que o irmão está fazendo com relação a nós, deixar abalar, não responder, aturar, suportar, perdoar, porque quando nós fizermos isso, e com certeza vamos fazer também, vamos gostar de receber o mesmo tratamento que estamos dando. A outra mensagem que temos aqui, o item 10, também é uma mensagem de um espírito protetor em Lyon, 1860. Diz o seguinte: meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Amigos, de 1000 maneiras se faz caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo-aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei: Deus use de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. Às crianças já viciadas pelas companhias de que se cercam e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir essas palavras brandas. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e, em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. Dizem outros entre vós: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos.
Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no cume de uma montanha, não abrangeis com o vosso olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vos deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Ficais certos, porém, de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho de que houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos sob essa bandeira e tereis ventura e consolação. Espírito Protetor, Lyon, 1860. É um tópico, uma mensagem complementar à mensagem da irmã Rosália, que está nos propondo aqui outras formas de caridade que podemos fazer pelo pensamento, pelas palavras e algumas pelas nossas ações, que não envolvam a questão pecuniária. Se a gente pode orar pelas pessoas que estão necessitadas, isso é uma caridade. Estou ensinando meu pensamento às pessoas que estão com necessidade, qual que seja, saúde, dinheiro, paz espiritual em casa. Então, tudo bem, vamos orar por essas pessoas. Por palavras, a gente não ter capacidade de dar grandes conselhos, porque até a gente não vai ficar se miscuindo na vida dos outros, mas a gente pode. Eu sempre digo, a primeira caridade que a gente pode fazer, primeira do dia, é simples, fácil, não custa nada, é dar bom dia. Dar bom dia às pessoas com quem a gente vai encontrando durante o dia. Está lá na proposta de Jesus sobre a caridade, é benevolência a primeira coisa. Benevolência é querer o bem. Se eu digo para a pessoa bom dia, eu estou querendo que ela tenha um dia bom, estou querendo o bem dela. Eu digo bom trabalho, vá com Deus, eu estou fazendo bem, estou sendo benévolo, estou querendo o bem da pessoa. Isso é caridade, né? Desejo saúde, vá em paz. Faço isso do fundo do meu coração, agradeço ao serviço que me é prestado pelas pessoas que me atendem no comércio, nos serviços, nas repartições. Obrigado, companheiro, bom trabalho para você. Isso não custa nada, gente. A gente vai falando isso do fundo do coração, a espiritualidade ouve isso, a que está conosco, a que está com a pessoa. E vão trabalhar em cima dessa vibração para que aquela pessoa tenha um dia melhor. Às vezes ela está pelas tampas, como se diz aí, com problemas em casa, no trabalho, onde quer que seja. Está ali atendendo você, mas está com o pensamento longe. Quando está com um filho com problema em casa, ou deixou na creche doentinho. Então você dá uma palavra à pessoa, pois não, obrigado. Pô, vira um clima diferente. E se nós não fizermos isso para o mundo, quem vai fazer? Se nós nos julgamos seguidores do Espiritismo, e diz que fora da caridade não há salvação, temos que começar praticando a caridade mais fácil de todos. Pensamentos, palavras e ações, eventualmente, ajudar uma pessoa nisso ou naquilo. É de boa. Se nós não podemos fazer grandes donativos pecuniários, faz parte da vida. Mas esse tipo de caridade que a irmã Rosália propõe e que o Espírito Protetor propõe, dá para fazer, gente. É só nos esforçarmos um pouquinho. E não precisa ficar ninguém nos lembrando de fazer isso. Até porque a gente aprende de criancinha em casa que tem que cumprimentar as pessoas, né? A gente aprende em casa. Com os mais velhos, pai, mãe, avó, a gente aprendeu isso. Antigamente até se tomava muita bênção aos mais velhos. Hoje não se faz mais isso, né? Mas
Dá bom dia, boa tarde, vai com Deus, cuidado. Sempre se ouviu isso em casa. Vamos repassar isso para o povo. Se a gente se sentia feliz assim com nossos pais, que sua mãe dizia quando se apaixonava: filho, vá com Deus, cuidado. Era bom para a gente. E, vamos fazer isso com o povo em geral. Essa é a proposta da irmã Rosália e do Espírito Protetor, em se tratando da caridade moral. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.